Camila Mendes acordou às 5h30, como fazia todos os dias. O despertador barato tocou 3 vezes antes que ela encontrasse forças para desligá-lo. Seu pequeno apartamento no subúrbio estava silencioso, exceto pelo barulho distante dos primeiros ônibus passando na avenida principal. Formada há apenas 3 meses, ela ainda guardava o diploma em uma pasta de plástico, com medo de amassá-lo. Era seu maior tesouro, conquistado com noites em claro, bolsas parciais e 2 empregos simultâneos durante a faculdade. Vai dar certo, murmurou para si mesma, enquanto separava a única roupa formal que possuía, uma saia cinza e uma blusa branca comprada em promoção. A entrevista na Escola Bilíngue Elite São Paulo era sua grande chance. No café da manhã, revisou suas anotações enquanto comia pão com manteiga. Não havia tempo para nervosismo. Pegou sua velha bicicleta, presente do pai falecido, e saiu pedalando. Economizar a passagem do metrô significava poder almoçar fora, caso a entrevista se estendesse. Cada centavo importava. A 15 quilômetros dali, Miguel Costa abria os olhos em sua cobertura nos jardins. O lençol de algodão egípcio deslizou quando ele se levantou, enquanto sua governanta já preparava seu café da manhã preferido. Terceira geração de uma família tradicional de educadores, Miguel havia transformado a pequena escola de seu avô em uma rede de instituições de elite. Aos 38 anos, era viúvo, com uma filha de 12 anos, e carregava no olhar um misto de autoridade e solidão. Senhor, lembro que hoje tem as entrevistas para o novo programa social, disse sua assistente pelo telefone. Aquele projeto da minha mãe? Achei que tínhamos adiado indefinidamente, respondeu enquanto escolhia um de seus paletós italianos. A diretoria aprovou, enfim. A imprensa já está comentando. Miguel suspirou. As iniciativas sociais sempre foram defendidas por sua falecida mãe, uma nordestina que, contra todas as expectativas, havia se casado com o herdeiro da escola. Ele sempre resistiu a estas ideias, preferindo manter o padrão elitista que garantia o prestígio da instituição. Em seu Audi preto, dirigiu tranquilamente até a sede principal da escola. Os seguranças o cumprimentaram com reverência, e sua sala no último andar oferecia uma vista privilegiada da cidade. Da janela, Miguel observava a chegada dos candidatos para a vaga, todos de carros luxuosos ou táxis, com pastas executivas e roupas de marca. Então notou algo incomum. Uma jovem em uma bicicleta desgastada parou na entrada principal. Ela trancou a bicicleta com cuidado e arrumou o cabelo rapidamente antes de entrar. Miguel sorriu com desdém. Essa não vai durar 5 minutos na entrevista, pensou. Camila sentiu-se imediatamente deslocada ao entrar no saguão imponente. Móveis caros, quadros originais e candidatos que pareciam saídos de revistas de moda. Escondeu as mãos ásperas de tanto esfregar o chão do café onde trabalhava nos fins de semana e levantou o queixo, determinada. Camila Mendes, chamou uma secretária olhando-a de cima a baixo. Sou eu, respondeu com a voz firme, embora seu coração batesse acelerado. Sala 302. O comitê já está esperando. E não temos bicicletário, você deveria saber. Engolindo o comentário maldoso, Camila seguiu para o elevador. Não imaginava que o próprio Miguel Costa estaria na entrevista, nem que ele havia decidido participar apenas depois de vê-la chegando de bicicleta. Também não sabia que, em poucos minutos, uma pergunta provocativa mudaria o curso de suas vidas, quando seus mundos tão diferentes colidissem naquela sala 302. Então você realmente acredita que pode trazer algo novo para a nossa instituição? Perguntou o diretor pedagógico, com um tom de deboche mal disfarçado. Camila observou a bancada de 5 pessoas. 4 deles a encaravam com expressões entre o tédio e o desprezo. Apenas um, o homem de paletó azul marinho, que ela ainda não sabia ser Miguel Costa, a estudava com genuína curiosidade. Acredito que a verdadeira educação acontece quando criamos pontes, não muros, respondeu Camila. Venho de uma realidade onde estudar era um privilégio, não um direito. Isso me deu uma perspectiva que talvez falte aqui. Um silêncio desconfortável tomou a sala. Miguel inclinou-se para a frente. Interessante sua colocação sobre pontes. Mas como pretende construí-las entre alunos que nasceram com tudo
e os bolsistas que mal têm o básico. Com respeito e empatia. Riqueza não é virtude, assim como pobreza não é defeito. São apenas circunstâncias, respondeu, sustentando o olhar dele. Miguel sorriu discretamente. Havia algo na franqueza daquela jovem que o intrigava, algo que o lembrava vagamente de sua mãe. Uma semana depois, Camila recebeu uma ligação inesperada. Miguel Costa queria encontrá-la novamente, desta vez em sua casa. Confusa e apreensiva, ela pedalou até o endereço indicado, uma mansão no bairro mais exclusivo da cidade. Obrigada por vir, disse Miguel, abrindo pessoalmente a porta. Quero te apresentar alguém. No jardim interno, uma menina de 12 anos estava sentada, absorta em um livro. Não levantou os olhos quando eles se aproximaram. Esta é minha filha, Elisa. Elisa, esta é Camila, a professora que te falei. A menina apenas acenou com a cabeça, sem tirar os olhos do livro. Elisa tem tido dificuldades na escola, explicou Miguel em voz baixa. Apesar de inteligente, ela não se conecta com os professores ou colegas. Desde que a mãe dela faleceu, há 3 anos, Camila sentiu um aperto no peito. Percebeu então que não estava ali para uma segunda entrevista formal, mas para um teste muito mais pessoal. Posso tentar uma pequena aula com ela? Algo bem informal, sugeriu. Miguel concordou, visivelmente aliviado. Camila se aproximou e sentou-se no gramado perto de Elisa, mas não perto demais para invadir seu espaço. Qual livro você está lendo? Perguntou simplesmente. Um sobre constelações, respondeu Elisa, ainda sem olhar para ela. Já viu alguma constelação de verdade? Pela primeira vez, Elisa levantou os olhos. Não, na cidade tem muita luz. Eu também nunca tinha visto até os 15 anos, quando fui acampar com meu pai. Camila sorriu. Sabe o que ele fez? Desenhou as principais constelações numa folha de papel e depois furou com uma agulha. À noite, com uma lanterna atrás, projetamos no teto da barraca. Os olhos de Elisa brilharam sutilmente. Podemos fazer isso? Durante a hora seguinte, Camila improvisou uma aula prática. Pegaram cartolina na sala de estudos, desenharam e furaram as principais constelações. Miguel, observando à distância, ficou impressionado com a naturalidade com que Camila envolveu sua filha, sem forçar nada. Quando fecharam as cortinas e acenderam a lanterna atrás dos desenhos, iluminando o teto com pontos de luz, Elisa riu. Um som que Miguel não ouvia há semanas. Viu o Cruzeiro do Sul? É a constelação que os navegantes usavam para se orientar, explicou Camila. Como podemos saber para onde estamos indo se nem sempre vemos as estrelas? Perguntou Elisa, surpreendendo a ambos com a profundidade da pergunta. Camila olhou brevemente para Miguel antes de responder. Às vezes, precisamos acreditar que elas estão lá, mesmo que não possamos vê-las. Quando Elisa finalmente foi para o quarto, levando consigo as cartolinas furadas, Miguel ofereceu café a Camila na varanda. Você tem um dom, disse ele, servindo a bebida. Não apenas para ensinar, mas para conectar. Sua filha é incrível, só precisa de espaço para ser ela mesma. Quero te oferecer um cargo, mas não é o que você imagina. Miguel parecia nervoso, algo raro para um homem tão poderoso. Estamos criando um programa de bolsas sociais, inspirado no trabalho que minha mãe começou anos atrás. Quero que você o coordene. Camila quase derrubou a xícara, mas eu acabei de me formar. Há pessoas muito mais qualificadas e qualificação técnica se adquire. O que você tem não se ensina em lugar nenhum, interrompeu ele. Além disso, Elisa precisa de alguém como você. Antes que Camila pudesse responder, o celular de Miguel tocou. Era da escola. Um problema com a diretoria que precisava resolver imediatamente. Pense na proposta, disse ele, levantando-se. E se puder voltar amanhã para conversar mais com Elisa, ela gostaria muito. Enquanto pedalava de volta para casa, Camila sentia o coração acelerado. Era uma oportunidade incrível, mas também assustadora. Entrar naquele mundo significava enfrentar preconceitos e resistências. Significava desafiar um sistema do qual Miguel, ironicamente, era símbolo e guardião. Pontes, não muros, murmurou para si mesma, pedalando sob o céu,
onde as estrelas, embora invisíveis pela poluição luminosa da cidade, continuavam a brilhar. Camila começou a frequentar a escola 3 dias depois. Miguel havia providenciado um crachá e uma autorização especial para que ela conhecesse os bastidores da instituição antes de assumir oficialmente qualquer cargo. Seus dias agora alternavam entre reuniões formais com a equipe pedagógica e conversas informais com Elisa. Na sala dos professores, os olhares curiosos e sussurros não passavam despercebidos. "É ela, a da bicicleta", comentavam quando achavam que Camila não podia ouvir. A maioria dos professores veteranos mantinha distância, como se temessem algum tipo de contaminação. "Não se preocupe com eles", disse Renata, uma das poucas professoras que a acolheu. Eles trataram a mãe do Miguel da mesma forma quando ela quis implementar as primeiras bolsas sociais. "A mãe dele?", perguntou Camila, curiosa. "Dona Teresa, uma nordestina incrível que o marido conheceu durante um projeto no Ceará. Ela era professora de uma comunidade pobre. Foi um escândalo na época, mas ela conquistou respeito aos poucos." Camila absorveu a informação com interesse. Isso explicava o olhar de Miguel quando ela falou sobre construir pontes. Ele tinha visto aquela luta antes, através de sua mãe. Numa tarde chuvosa, enquanto aguardava a chuva passar para voltar para casa de bicicleta, Camila encontrou Miguel na biblioteca vazia da escola. "Sempre fico aqui quando chove", explicou ele, indicando a cadeira ao lado. "Era o lugar preferido da minha mãe." "Sua mãe parece ter sido uma mulher admirável", comentou Camila. Miguel sorriu levemente. "Ela veio do nada e conquistou tudo, inclusive meu pai, que era o homem mais arrogante que você poderia conhecer. Ela o transformou." "E ela transformou você também?" A pergunta pegou Miguel de surpresa. Ele refletiu por alguns instantes. "Não o suficiente, talvez. Quando ela morreu, há 8 anos, muitos dos projetos sociais dela foram engavetados. Eu priorizei outras coisas. Por que decidiu retomá-los agora?" Miguel fitou a chuva pela janela antes de responder. "Elisa tem perguntado sobre a avó. Comecei a pensar no legado que estou deixando. Não quero que minha filha cresça no mesmo mundo isolado que eu." Um silêncio confortável se instalou entre eles. Camila sentiu que aquele homem poderoso revelava um lado que poucos conheciam. "E você?", perguntou ele, quebrando o silêncio. "O que te fez querer ser professora?" "Meu pai", respondeu Camila com um sorriso triste. "Ele era motorista de ônibus, estudou só até a 5ª série, mas sabia mais sobre a vida do que muitos doutores. Ele morreu há 5 anos, atropelado por um motorista bêbado de um carro importado. O cara cumpriu apenas 6 meses em regime aberto." "Sinto muito", disse Miguel, genuinamente tocado. "O pior não foi perder meu pai, mas ver como a justiça funciona diferente dependendo de quem você é. O advogado do motorista era amigo do juiz. Meu pai foi reduzido a um número, um acidente lamentável que logo foi esquecido." Miguel sentiu o peso daquelas palavras. Naquele momento, percebeu que Camila não era apenas uma professora talentosa. Ela carregava uma história, uma causa. Nos dias seguintes, eles se aproximaram ainda mais. Miguel mostrou a Camila fotos antigas da mãe trabalhando no Ceará, em escolas improvisadas sob árvores. Camila contou sobre como seu pai guardava dinheiro para comprar livros para ela, mesmo quando faltava para outras coisas. "Elisa me perguntou sobre você ontem", comentou Miguel durante um café após uma reunião. "O que ela queria saber?", perguntou Camila curiosa. "Se você vai ficar. Ela gosta muito de você." Camila sorriu, mas logo seu semblante mudou. "Miguel, às vezes tenho medo de me perder nesse universo. É tudo tão diferente do meu mundo." "Que mundo é o seu, Camila? Um mundo onde as pessoas lutam dia após dia por coisas que outros têm de graça. Um mundo onde andar de bicicleta não é uma escolha ecológica, mas a única opção." Miguel absorveu suas palavras em silêncio. "Você sabe por que continuo vindo de bicicleta, mesmo podendo pegar um Uber agora que estou recebendo um salário decente?" Miguel balançou a cabeça, esperando a resposta. "Para não esquecer quem eu sou, para lembrar de onde vim. Tenho medo de um dia acordar e não reconhecer a pessoa no espelho." Miguel segurou levemente a mão dela sobre a mesa. Foi um gesto breve, quase imperceptível para quem passasse,
mas cheio de significado. Algumas pessoas entram na nossa vida para nos transformar, não para serem transformadas, disse ele. Minha mãe fez isso com meu pai. Talvez você esteja aqui pelo mesmo motivo. Camila retirou sua mão delicadamente, desconfortável com a proximidade que começava a sentir. Havia algo crescendo entre eles, algo que ela ainda não estava pronta para nomear ou enfrentar. Preciso ir, disse ela, levantando-se. Elisa está me esperando para continuar nosso projeto de astronomia. Miguel assentiu, respeitando seu espaço. Enquanto a observava se afastar, teve a estranha sensação de que o controle de sua vida, algo que sempre prezou, estava escorregando lentamente por entre seus dedos. E, surpreendentemente, isso não o incomodava tanto quanto deveria. Você já jantou hoje? Perguntou Miguel, encontrando Camila na saída da escola. Já era noite, e ela tinha ficado até tarde organizando o material para o projeto de bolsas. Na verdade, não, respondeu ela, um pouco hesitante. Ainda não estava completamente confortável com a proximidade que vinha se desenvolvendo entre eles. Elisa está com a babá hoje. Pensei que poderíamos conversar sobre os detalhes finais do programa em um lugar mais tranquilo. Conheço um restaurante simples aqui perto. Para surpresa de Camila, o restaurante simples era realmente despretensioso. Uma pequena cantina italiana, sem luxos, mas com um ambiente acolhedor. Não era o tipo de lugar que ela esperaria ver Miguel Costa frequentando. Venho aqui desde a faculdade, explicou ele, percebendo seu olhar curioso. É um dos poucos lugares onde não sou o dono da escola. Sou apenas um cliente regular. Durante o jantar, conversaram sobre os planos para o programa de bolsas. Miguel parecia genuinamente empenhado em fazer o projeto funcionar, apesar da resistência de alguns membros da diretoria. Minha mãe sempre dizia que educação não é caridade, é justiça, comentou ele, enquanto saboreavam a sobremesa. Levei tempo demais para entender isso. Ela parece ter sido uma mulher incrível, disse Camila. Gostaria de ter conhecido alguém assim quando estava crescendo. Miguel ficou em silêncio por alguns instantes, como se estivesse considerando algo importante. Há algo que quero te mostrar, disse finalmente. Não está longe daqui. Caminharam algumas quadras até chegarem a um pequeno edifício onde funcionava o escritório central das escolas Costa. Mesmo à noite, o lugar mantinha a elegância discreta e o ar imponente. No último andar, Miguel a conduziu até uma sala que parecia ser seu escritório pessoal. Nas paredes, além de diplomas e certificados, havia fotos antigas da escola e de sua família. Aqui, disse ele abrindo uma gaveta e retirando uma pequena caixa de madeira. Minha mãe guardava correspondências especiais nesta caixa. Depois que ela faleceu, eu continuei a tradição. Ele retirou alguns envelopes amarelados e entregou um a Camila. Esta carta chegou para minha avó há quase 30 anos. Era de uma mãe nordestina agradecendo pela oportunidade que sua filha teve de estudar em uma das primeiras escolas do projeto social. Camila abriu o envelope com cuidado e, à medida que seus olhos percorriam as linhas, seu coração acelerou. A caligrafia, a forma de expressar, os detalhes mencionados, tudo parecia estranhamente familiar. Miguel, sua voz saiu quase como um sussurro. Essa letra é da minha mãe. Miguel olhou para ela espantado. Como assim? Essa carta. Foi minha mãe quem escreveu. Camila apontou para um trecho específico. Veja, ela menciona a filha dela, Maria Camila, que é meu primeiro nome, embora eu use apenas Camila. E este endereço era onde morávamos no Nordeste antes de vir para São Paulo. Miguel pegou a carta de volta, examinando-a com atenção renovada. Isso significaria que sua avó foi responsável pela primeira grande oportunidade da minha mãe, completou Camila, sentindo uma onda de emoção. Minha mãe sempre falou de uma senhora do Sul, que mudou nossa vida, mas nunca mencionou nomes. Ela conseguiu terminar os estudos graças a uma bolsa. Depois veio para São Paulo, onde conheceu meu pai. O silêncio que se seguiu estava carregado de significado. As vidas deles estavam entrelaçadas muito antes de se conhecerem. Isso explica muita coisa, disse Miguel finalmente. Quando te vi pela primeira vez, com aquela determinação, algo em você me lembrou minha mãe. Talvez não seja coincidência. Não acredito em coincidências desse tamanho, respondeu Camila,
ainda processando a descoberta. Miguel guardou a carta cuidadosamente e se aproximou dela. Camila, isso só reforça que você é a pessoa certa para liderar esse projeto. É como se estivéssemos fechando um círculo que começou há décadas. Seus olhares se encontraram e, por um momento, Camila sentiu que as barreiras que havia erguido começavam a desmoronar. Havia algo poderoso naquela conexão inesperada, algo que transcendia as diferenças sociais e econômicas entre eles. Preciso de tempo para processar tudo isso, disse ela finalmente. Claro, Miguel respeitou o espaço que ela pedia. Posso te levar para casa? Prefiro ir sozinha, se não se importa. Preciso pensar. Durante o trajeto de volta, em um táxi que Miguel insistiu em pagar devido ao horário tardio, Camila sentia-se em um turbilhão de emoções. As peças de sua vida pareciam se encaixar de uma forma que nunca imaginou possível. Ao chegar em casa, encontrou uma foto antiga de sua mãe, ainda jovem, usando um uniforme escolar que nunca havia prestado atenção antes. No canto da blusa, quase imperceptível, estava um pequeno emblema, o mesmo logo da Escola Costa em sua versão mais antiga. Sentou-se na cama segurando a foto contra o peito. Anos atrás, sua mãe havia recebido uma oportunidade que mudou o curso de sua família. Agora, o neto da mulher que proporcionou aquela chance estava oferecendo a Camila a possibilidade de fazer o mesmo por outros. A vida tinha formas misteriosas de conectar pessoas e histórias, pensou ela. E talvez, apenas talvez, isso significasse que ela e Miguel estavam destinados a se encontrar, não apenas como colegas de trabalho, mas como pessoas cujos passados e futuros estavam inexplicavelmente ligados. Uma semana após a descoberta da carta, Camila recebeu o contrato formal para assumir a coordenação do programa de bolsas. A sala que lhe foi designada era pequena, mas estrategicamente localizada próxima à diretoria. Um sinal claro de que Miguel queria dar visibilidade ao projeto. Estamos anunciando oficialmente o programa na próxima semana, informou Miguel, entregando-lhe uma pasta com documentos. Já temos 3 grandes patrocinadores confirmados. Camila folheou os documentos com entusiasmo crescente. O projeto era mais ambicioso do que imaginava. 20 bolsas integrais por ano, com acompanhamento pedagógico especial e auxílio para material e transporte. Isso é incrível, disse ela genuinamente emocionada. Vai mudar a vida de muitas famílias. Como mudou a da sua, completou Miguel com um sorriso. Ah, quase esqueci. Amanhã teremos um almoço com os patrocinadores. Sua presença é fundamental. No dia seguinte, Camila vestiu sua melhor roupa, ainda assim simples comparada aos padrões da escola, e se dirigiu ao restaurante indicado. Era um lugar elegante no centro financeiro da cidade. Ela respirou fundo antes de entrar, tentando controlar o nervosismo. Miguel já estava lá conversando animadamente com 3 homens de terno. Ao vê-la, acenou para que se aproximasse. Camila, quero te apresentar nossos principais apoiadores, disse ele, iniciando as apresentações. Os 2 primeiros executivos a cumprimentaram com cordialidade profissional. Quando chegou ao 3º homem, porém, Miguel disse um nome que fez Camila congelar. E este é Carlos Mendonça, CEO do Grupo Mendonça e nosso maior patrocinador individual para o projeto. O homem de cabelos grisalhos e sorriso confiante estendeu a mão. Prazer em conhecê-la, senhorita. Camila não conseguiu retribuir o cumprimento. Aquele nome, aquele rosto... Ela os conhecia de recortes de jornal guardados por anos, de noites em claro pesquisando na internet, de pesadelos recorrentes. Você está bem? Perguntou Miguel, notando sua palidez. Com licença, murmurou ela, afastando-se rapidamente em direção ao banheiro. Trancada em uma cabine, Camila tentava controlar a respiração. Carlos Mendonça era o homem que dirigia embriagado naquela noite fatal, o homem cujo advogado era amigo do juiz, o homem que matou seu pai e saiu praticamente impune. Quando finalmente conseguiu se recompor e voltou à mesa, o almoço já estava sendo servido. Ela se sentou em silêncio, evitando olhar diretamente para Mendonça. Como eu dizia, continuou Miguel, Camila será fundamental para garantir que o projeto tenha o impacto social que desejamos. Maravilhoso, comentou Mendonça.
Sempre acreditei na responsabilidade social corporativa. É uma forma de retribuir à sociedade. Cada palavra dele soava como uma facada para Camila. A hipocrisia era nauseante. Ela permaneceu em silêncio durante a maior parte do almoço, respondendo apenas quando diretamente questionada. Ao final, quando os empresários se despediram, Mendonça parou brevemente ao lado dela. Seu rosto me parece familiar, comentou ele. Nos conhecemos de algum lugar? Camila o encarou finalmente. Não, respondeu com frieza. Tenho certeza que não. Assim que os patrocinadores saíram, Miguel se aproximou preocupado. O que aconteceu? Você parecia outra pessoa durante todo o almoço. Preciso falar com você, em particular, disse ela, com uma voz que não admitia recusa. De volta à escola, em seu escritório privado, Miguel esperou que Camila explicasse seu comportamento. Carlos Mendonça, ela começou, com a voz trêmula de raiva contida. Sabe quem ele é? Um dos empresários mais influentes da cidade, dono de... Ele é o homem que matou meu pai, interrompeu Camila, as palavras saindo como pedras. Ele estava dirigindo bêbado. Atropelou meu pai na faixa de pedestres e depois usou seu dinheiro e influência para receber uma pena mínima. Miguel empalideceu. Meu Deus, Camila, eu não tinha ideia. Como poderia? Para pessoas como ele, vidas como a do meu pai são apenas inconvenientes, pequenos obstáculos facilmente removidos com dinheiro e poder. Vou resolver isso, garantiu Miguel segurando suas mãos. Encontraremos outro patrocinador. Você não entende, continuou ela retirando suas mãos. Não é apenas sobre substituir o dinheiro, é sobre o que esta escola representa. Se vocês aceitam dinheiro de alguém como ele, que mensagem estão passando? Miguel se levantou e caminhou até a janela, visivelmente perturbado. Tem razão, disse finalmente. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre integridade. Naquela mesma tarde, Miguel convocou uma reunião extraordinária com a diretoria. Camila esperou do lado de fora, ansiosa. Quando a porta finalmente se abriu, quase 2 horas depois, os rostos tensos dos diretores indicavam que a reunião não havia sido fácil. O que aconteceu? Perguntou ela quando ficaram a sós. Cortei Mendonça do projeto, respondeu Miguel, parecendo exausto. A diretoria não gostou, obviamente. Ele representa quase 40% do financiamento previsto. E o programa seguirá em frente, mesmo que tenhamos que reduzir o escopo temporariamente. Encontraremos outros patrocinadores. Camila sentiu uma onda de gratidão, mas também de culpa. Você está arriscando muito por minha causa. Não, corrigiu ele. Estou fazendo o que é certo. Minha mãe nunca aceitaria dinheiro manchado de sangue, não importa quão nobre fosse o destino. Nos dias seguintes, no entanto, a atmosfera na escola ficou tensa. Alguns diretores mal disfarçavam seu descontentamento com Camila, culpando-a pela perda do patrocinador. Os corredores se encheram de cochichos e olhares de desaprovação. Talvez eu esteja travando uma luta grande demais, desabafou Camila com Elisa durante uma de suas aulas particulares. Meu pai diz que as lutas importantes nunca são fáceis, respondeu a menina, surpreendendo-a com sua maturidade. Naquela noite, Camila tomou uma decisão difícil. Redigiu sua carta de demissão, explicando que sua presença estava comprometendo o projeto. Deixou o envelope na mesa de Miguel e saiu da escola sentindo um peso enorme no coração. Você não pode estar falando sério, foi a primeira reação de Miguel ao ler a carta de demissão na manhã seguinte. Tentou ligar para Camila várias vezes, mas todas as chamadas caíram na caixa postal. Durante 3 dias, o silêncio de Camila foi sua única resposta. Ela havia se afastado completamente, precisando de espaço para reorganizar seus pensamentos e sentimentos. Em seu pequeno apartamento, revisitou fotos antigas de seu pai, a carta de sua mãe, e refletiu sobre os caminhos que a levaram até ali. Na 4ª manhã, após sua demissão, Camila acordou decidida a seguir em frente. Pegou sua bicicleta e pedalou até uma escola pública na periferia, onde uma amiga da faculdade trabalhava. Precisava voltar às raízes, ao propósito original que a fizera escolher a educação como caminho. Temos uma vaga temporária para substituir uma professora em licença maternidade, explicou a diretora após uma breve conversa.
O salário não é nada comparado ao que você devia ganhar naquela escola de elite, mas... Aceito, interrompeu Camila. Posso começar hoje mesmo? Naquela tarde ela estava diante de uma sala cheia de adolescentes barulhentos, com recursos mínimos e desafios máximos. Sentiu-se estranhamente em casa. Professora, por que você veio trabalhar aqui se era de uma escola chique? Perguntou um dos alunos, direto como só adolescentes conseguem ser. Camila sorriu. Porque às vezes precisamos voltar para entender para onde queremos ir. Enquanto isso, na escola Costa, Miguel enfrentava sua própria batalha. A notícia de que Camila havia pedido demissão se espalhou rapidamente, gerando reações diversas. Alguns diretores pareciam aliviados, outros genuinamente preocupados com o futuro do projeto de bolsas. Elisa foi quem reagiu de forma mais intensa. Você deixou ela ir embora? Acusou o pai durante o jantar. Achei que você gostava dela. A simplicidade da observação da filha atingiu Miguel como um raio. Ele não estava apenas perdendo uma coordenadora talentosa para o projeto, estava perdendo alguém que havia se tornado importante em sua vida pessoal, alguém que havia despertado sentimentos há muito adormecidos. Não é tão simples, Elisa. É sim, rebateu a menina. Se você gosta de alguém, luta por essa pessoa. Foi o que a vovó sempre disse, não foi? No dia seguinte, depois de várias ligações e algumas ameaças veladas à diretora da escola pública, Miguel finalmente descobriu onde Camila estava. Pegou seu carro e dirigiu até lá, algo que nunca havia feito antes. Ir pessoalmente atrás de um funcionário que havia pedido demissão. Quando chegou, o contraste com sua própria escola era chocante. Paredes descascadas, carteiras antigas, um pátio simples de concreto. E ainda assim havia vida ali. Crianças correndo, risadas ecoando pelos corredores. Miguel encontrou Camila na sala dos professores, corrigindo algumas redações. Parece que você se adaptou rápido, comentou ele, fazendo-a levantar os olhos, surpresa. O que está fazendo aqui? Vim buscar uma professora teimosa que abandonou o barco antes mesmo de vermos onde ele poderia chegar. Camila suspirou. Miguel, eu não pertenço àquele mundo. Percebi isso quando vi como algumas pessoas me olhavam depois do incidente com Mendonça. Como se eu fosse o problema, não ele. E por isso você desiste? A filha da mulher que escreveu aquela carta de agradecimento. A mulher que pedalou quilômetros para uma entrevista de emprego, sabendo que as chances eram mínimas. Camila sentiu o impacto das palavras. Miguel continuou. Sabe o que aconteceu depois que você saiu? 3 professores vieram me procurar, preocupados com o futuro do projeto. Elisa pergunta por você todos os dias, e eu não consigo parar de pensar no que você disse sobre pontes. Ele se aproximou, sentando-se à frente dela. Camila, você mudou a escola em poucas semanas, mudou Elisa, e me mudou também. Não estou aqui apenas como seu ex-chefe. Estou aqui como um homem que descobriu, através de você, o verdadeiro legado que quero deixar. Seus olhares se encontraram, e Camila sentiu algo se quebrar dentro dela, não de tristeza, mas como um dique que finalmente cede à pressão da água represada. Tenho medo, admitiu ela, medo de me perder naquele mundo, medo de me afastar de quem eu sou e de onde vim. Então me ajude a mudar aquele mundo, respondeu ele, estendendo a mão. Não quero que você se adapte ao que a escola é. Quero que a escola se transforme através do que você é. Naquele momento, o sinal tocou indicando o fim do período. Vozes de estudantes encheram os corredores. Esses alunos também precisam de mim, disse Camila, olhando para a porta. Sim, precisam. E podemos incluir esta escola no projeto. Podemos criar um intercâmbio e expandir para além dos muros da instituição. A intensidade no olhar de Miguel era diferente de tudo que Camila já havia visto. Não era mais o olhar calculado do empresário, mas o olhar apaixonado de alguém que finalmente encontrou um propósito maior. Você é a mudança, Camila, continuou ele. Eu só quero ser digno de caminhar ao seu lado. As palavras atingiram Camila como uma onda de calor. Pela primeira vez, ela permitiu-se enxergar Miguel não apenas como o dono da escola, o homem poderoso, mas como alguém que, assim como ela, estava buscando um caminho mais significativo. Vou voltar, disse finalmente. Mas com minhas condições.
O projeto precisa ser mais amplo, incluir parcerias com escolas públicas, e quero total autonomia para selecionar os patrocinadores. Miguel sorriu aliviado. Tudo o que você quiser. E mais uma coisa, acrescentou ela com um leve sorriso. Vou continuar indo de bicicleta. Eu não esperaria nada diferente, respondeu ele, seu olhar traindo sentimentos que iam muito além de uma relação profissional. Enquanto saíam juntos da escola, Camila percebeu que estava escolhendo não apenas um trabalho, mas um caminho onde poderia amar sem se anular, onde poderia crescer sem perder suas raízes. A manhã estava particularmente bonita quando Camila pedalou até a escola naquela segunda-feira. O céu de um azul intenso parecia celebrar seu retorno. Ao chegar ao portão principal, uma surpresa. Miguel a esperava, impecável em seu terno, mas com um sorriso diferente, menos corporativo, mais genuíno. Pontual como sempre, comentou ele. Algumas coisas nunca mudam, respondeu Camila, prendendo sua bicicleta no recém-instalado bicicletário, uma pequena mudança que sinalizava transformações maiores por vir. Juntos, caminharam pelos corredores da escola. O burburinho era evidente. Todos sabiam que aquele era o dia de lançamento oficial do novo programa de bolsas, agora batizado de Projeto Teresa Costa, em homenagem à mãe de Miguel. Nervosa? Perguntou ele enquanto se aproximavam do auditório onde os professores, funcionários e alguns alunos já aguardavam. Um pouco, admitiu Camila. Mas é um nervosismo bom. Na entrada do auditório, Elisa esperava por eles. A menina correu para abraçar Camila assim que a viu. Você voltou mesmo, exclamou com um entusiasmo raro para alguém geralmente tão contida. Prometi que voltaria, não foi? O auditório estava lotado. Na primeira fila, Camila reconheceu alguns rostos da escola pública, onde havia dado aulas brevemente. Miguel havia convidado a diretora e alguns professores para firmarem a parceria que expandiria o projeto para além dos muros da instituição de elite. Quando Miguel subiu ao palco, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Ele ajustou o microfone e começou seu discurso. Por muito tempo, acreditei que o sucesso da nossa instituição estava em sua exclusividade. Em manter tradições, em preservar um espaço para poucos privilegiados. Fez uma pausa significativa. Estava enganado. Um murmúrio percorreu a plateia. Minha mãe, Teresa Costa, a quem dedicamos este projeto, sempre dizia que educação verdadeira é aquela que constrói pontes, não muros. Precisei de alguém especial para me lembrar disso. Seu olhar encontrou o de Camila na plateia, e por um momento parecia que falava apenas para ela. O projeto Teresa Costa não é apenas um programa de bolsas. É uma nova filosofia educacional, que reconhece que talentos e potenciais existem em todos os lugares, não apenas onde há privilégio. Enquanto Miguel continuava, detalhando os aspectos práticos do projeto, Camila observava as reações ao redor. Alguns diretores mantinham expressões céticas, outros pareciam genuinamente tocados. Os professores da escola pública sorriam, empolgados com as possibilidades que se abriam. E agora, concluiu Miguel, gostaria de chamar ao palco a pessoa que deu vida nova a este sonho, nossa coordenadora Camila Mendes. Camila subiu ao palco sob aplausos. Ao se posicionar diante do microfone, sentiu um misto de emoções, orgulho, responsabilidade, esperança. Quando cheguei a esta escola pela primeira vez de bicicleta e com um currículo simples, muitos duvidaram que eu tivesse algo a oferecer, começou ela. Mas aprendi com meu pai que não são os meios de transporte que definem aonde podemos chegar. É a determinação do nosso coração. Falou sobre sua própria história, sobre como a educação transformou a vida de sua mãe e como aquela oportunidade ecoou através de gerações até trazê-la ali. Nosso projeto selecionará inicialmente 30 estudantes, não apenas pelos melhores boletins, mas pelo potencial humano, pela garra, pela capacidade de sonhar, mesmo quando a realidade parece dizer não. Ao final de sua fala, anunciou que as inscrições para o processo seletivo estavam oficialmente abertas. A plateia aplaudiu entusiasticamente e Camila notou que até mesmo alguns dos diretores mais resistentes pareciam tocados. Quando a cerimônia terminou e as pessoas começaram a se dispersar,
Elisa se aproximou de Camila e Miguel. Posso ajudar com o projeto? Perguntou a menina. Poderia mostrar a escola para os novos alunos quando eles chegarem. Miguel olhou para a filha, surpreso e emocionado com a mudança. A menina introvertida que mal falava agora se oferecia para receber novos colegas. Claro que pode, respondeu Camila sorrindo. As semanas seguintes foram intensas. Camila dividia seu tempo entre a organização do processo seletivo e visitas às escolas parceiras. À noite, frequentemente jantava na casa de Miguel e Elisa, ajudando a menina com projetos escolares ou simplesmente conversando sobre o dia. Em uma dessas noites, enquanto Elisa já havia se recolhido, Miguel e Camila ficaram na varanda, observando as estrelas, um hábito que haviam desenvolvido desde o projeto de astronomia com Elisa. Sabia que algumas estrelas que vemos já não existem mais? Comentou Camila. A luz delas ainda viaja pelo espaço mesmo depois que morreram. Como o legado das pessoas, respondeu Miguel. Minha mãe se foi há anos, mas a luz dela continua chegando até nós através deste projeto. Suas mãos se encontraram naturalmente na mesa da varanda, e desta vez Camila não retirou a sua. Obrigado por ter voltado, disse ele em voz baixa. Acho que nunca realmente fui embora, respondeu ela. Só precisava ter certeza de que poderia voltar sendo eu mesma. O primeiro dia de aula dos novos bolsistas chegou rapidamente. 30 rostos ansiosos e esperançosos formavam um contraste visível com os estudantes regulares da instituição. Camila observava atentamente, pronta para intervir ao menor sinal de discriminação ou desconforto. Para sua surpresa, Elisa tomou a frente naturalmente, apresentando os espaços da escola aos novatos, quebrando o gelo com uma desenvoltura que ninguém imaginaria possível meses antes. Durante o intervalo, Miguel encontrou Camila no pátio. Parece que está funcionando, comentou ele, observando a integração gradual dos grupos. É apenas o começo, respondeu Camila. Ainda temos muito trabalho pela frente. Temos todo o tempo do mundo, disse ele, seu olhar transmitindo muito mais do que suas palavras. Naquele momento, vendo o fruto de suas lutas começando a germinar, Camila sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Ela havia encontrado seu lugar, não se rendendo ao sistema, mas transformando-o por dentro. Juntos, os três, Camila, Miguel e Elisa, entraram novamente no prédio principal. Uma nova página estava sendo escrita, não apenas na história daquela instituição, mas na vida de cada um deles. O passado não havia sido apagado, mas ressignificado, transformando-se na base sobre a qual construiriam um futuro diferente. Os meses passaram rapidamente. Outubro chegou trazendo uma brisa mais fresca e o aroma das flores que começavam a desabrochar nos jardins da escola. 6 meses após o início do projeto Teresa Costa, os resultados já eram visíveis e surpreendiam até os mais céticos. Na sala de reuniões, Camila apresentava os relatórios do primeiro semestre para o conselho diretor. Os números falavam por si. O desempenho acadêmico dos bolsistas estava acima da média escolar. O índice de frequência era praticamente perfeito e o nível de integração entre os diferentes grupos sociais crescia semanalmente. O mais impressionante, explicava Camila, mostrando um gráfico, é o impacto que o programa teve não apenas nos bolsistas, mas em toda a comunidade escolar. Os alunos regulares têm mostrado maior consciência social e engajamento em projetos voluntários. Alguns diretores ainda resistiam silenciosamente, mas a maioria já demonstrava apoio genuíno. O projeto havia trazido visibilidade positiva para a instituição, atraindo inclusive novos investidores comprometidos com responsabilidade social. Além disso, continuou Camila, nossa parceria com as escolas públicas já resultou em intercâmbios semanais. Nossos professores dão aulas lá e os deles vêm compartilhar experiências aqui. Ao final da reunião, enquanto os diretores se retiravam, um deles, que havia sido um dos maiores opositores iniciais, parou ao lado de Camila. Devo admitir que estava errado, disse ele com um leve sorriso. Você realmente está construindo pontes onde víamos apenas abismos. Miguel, que observava a cena de longe, sentiu uma onda de orgulho. Em poucos meses, Camila havia conquistado respeito e admiração
em um ambiente que inicialmente a rejeitara. Mais tarde naquele dia, uma pequena comemoração foi organizada na biblioteca, agora transformada em um espaço mais acolhedor e dinâmico. Alunos bolsistas irregulares, professores e alguns pais se reuniram para celebrar os resultados do semestre. Elisa, agora uma adolescente muito diferente da menina introspectiva de antes, estava no centro de um grupo de amigas, algumas delas bolsistas. Ela havia se tornado uma espécie de embaixadora informal do projeto, e seu coral, com vozes de diferentes origens sociais, era um dos orgulhos da escola. Camila observava tudo com um sorriso sereno. Seu caminho até ali não havia sido fácil, mas cada obstáculo superado tinha valido a pena. Ela continuava morando no mesmo apartamento simples e vindo de bicicleta para o trabalho. Escolhas que agora eram respeitadas, não ridicularizadas. No que está pensando? Perguntou Miguel, aproximando-se com 2 taças de suco. Em como as coisas mudaram. Não apenas a escola, mas nós. Era verdade. Miguel já não era o mesmo executivo distante e pragmático de antes. Continuava sendo um líder forte, mas agora guiado por uma visão mais humana e inclusiva. As reuniões de negócios ainda eram importantes, mas não mais do que as conversas com sua filha ou os projetos sociais que abraçava com crescente entusiasmo. Meu pai ficaria orgulhoso, comentou Camila, aceitando a taça que ele oferecia. Ele sempre dizia que o verdadeiro sucesso não está no que conquistamos para nós mesmos, mas no que possibilitamos aos outros. Ele parecia ser um homem sábio. Era. Assim como sua mãe deve ter sido uma mulher extraordinária. Miguel assentiu pensativo. Às vezes me pergunto o que ela diria se nos visse agora. Provavelmente que já estava na hora, respondeu Camila com um sorriso. A celebração continuou até o início da noite. Quando a maioria já havia partido, Miguel, Camila e Elisa caminhavam juntos pelos corredores da escola, conversando sobre os planos para o próximo semestre. Estou pensando em expandir o programa para mais 10 bolsas, comentou Miguel, e talvez começar um projeto similar em outras unidades da rede. Isso seria incrível, respondeu Camila, animada com a possibilidade. Poderíamos criar um modelo replicável para outras escolas particulares também. Ao chegarem ao estacionamento, Elisa se despediu para ir ao cinema com algumas amigas. A motorista já a esperava para levá-las. Não volte muito tarde, recomendou Miguel. Pode deixar, pai, respondeu a adolescente, revirando os olhos, mas sorrindo. Antes de entrar no carro, abraçou Camila afetuosamente, um gesto que se tornara habitual entre elas. Quando ficaram a sós, Miguel e Camila caminharam até onde a bicicleta dela estava estacionada. O céu começava a escurecer e as primeiras estrelas apareciam timidamente. Quer jantar em casa hoje? Convidou ele, em tom casual, mas com um olhar que sugeria algo mais profundo. Adoraria, mas preciso terminar alguns relatórios, respondeu ela. Talvez amanhã? Miguel assentiu, respeitando seu espaço como sempre fizera desde que se reaproximaram. O relacionamento deles havia evoluído naturalmente nos últimos meses, sem pressa, construído sobre bases de respeito mútuo e admiração genuína. Enquanto Camila destrancava sua bicicleta, Miguel a observava com um sorriso discreto. O que foi? Perguntou ela, percebendo seu olhar. Você ainda se assusta com homens de terno observando mulheres de bicicleta? Brincou ele, referindo-se ao primeiro encontro deles. Camila riu, lembrando-se do preconceito que sentira naquele dia. Você ainda se assusta com mulheres de bicicleta? Só quando elas passam por cima dos meus paradigmas, respondeu ele rindo. Por um momento ficaram em silêncio, apenas apreciando a presença um do outro. Não havia mais barreiras sociais ou econômicas entre eles. Apenas 2 seres humanos que haviam encontrado, um no outro, o complemento perfeito para seus sonhos e propósitos. Miguel segurou a mão dela com discrição, um gesto simples que carregava promessas não ditas de um futuro compartilhado. Até amanhã, então, perguntou ele. Até amanhã, confirmou Camila, sorrindo. E ali, sem fogos de artifício ou declarações grandiosas, apenas com a certeza de um sentimento verdadeiro, selaram uma conexão que havia começado muito antes deles, nas cartas trocadas entre suas famílias, nos ideais compartilhados,
na crença inabalável de que a educação poderia de fato mudar o mundo. E aí, pessoal? O que acharam dessa história de Camila e Miguel? Uma jovem professora de bicicleta e um empresário privilegiado que, juntos, transformaram não só uma escola de elite, mas também suas próprias vidas. Esse encontro de mundos diferentes me tocou profundamente e adoraria saber qual parte mais emocionou você. Se essa história aqueceu seu coração, não esqueça de deixar seu like, comentário e compartilhar com amigos que valorizam histórias de superação e transformação social. Inscreva-se no canal para mais conteúdos assim. E fico curiosa, de qual estado brasileiro você está assistindo? Será que temos histórias parecidas acontecendo em sua região?